Greetings from Mexico. Saudações do México. Greetings from Monterrey and my church. Saudações de Monte Rei, da minha igreja também. San Pedro Church. A igreja de São Pedro. I hope they are missing my wife and me. Eu espero que eles estejam com saudade de mim e da minha esposa. This morning. Essa manhã. And greetings from city to city in all Latin America. E saudações também do Ministério City to City em toda a América Latina. Estamos orando por esta ciudad. We're praying for this city. Brincadeira. Estamos orando por essa cidade. I'm testing you. All right. Estamos orando realmente por esta ciudad. Oren por las ciudades de Latinoamérica. Hay mucha necesidad. Río es conocida. Rio is well known by Marvelous City. A cidade do Rio é conhecida por ser a cidade maravilhosa. It's a city where you can be amazed. É uma cidade onde você pode estar assim maravilhado diante das coisas que vê. By the mountains. Pelas montanhas. By the culture. Pela cultura. By its people. Pelas pessoas. I can feel the heart of the people here in Rio. De fato, eu consigo sentir assim o coração do povo do Rio de Janeiro. It's a heart to love each other. É um coração assim que ama um ao outro. And loving tourists. E que ama turistas. But at the same time, mas ao mesmo tempo, it's a city in problems. É uma cidade que está em progresso, digamos assim. It's a city where crime is growing. É uma cidade onde tem um crescimento do crime. It's a city where even Christians are asking themselves. É uma cidade onde até mesmo os cristãos estão se perguntando: Why am I here? Por que eu estou aqui? Why God? Por que Deus? Por quê? What is the purpose for me to be in this city? Qual é o propósito para eu estar aqui nesta cidade? Especially when we are in this bad traffic. Especialmente quando a gente está nesse trânsito péssimo que a gente tem. We are despair. Quando a gente se sente desesperado. And I have this experience here. E eu tive essa experiência aqui. But it's worse in São Paulo. Mas é muito pior em São Paulo. And in Mexico City. E no México, na cidade do México, ainda mais. And Monterrey, more or less. Monte Rei, mais ou menos. But we are the people of God. Mas nós somos o povo de Deus. And we have these questions. E nós nos questionamos. Why do you have us here, Lord? Senhor, por que nós estamos aqui? Por que o Senhor nos tem nessa cidade? We can be in a better place. A gente podia estar num lugar melhor. In a peaceful place. Num lugar de paz. Without all this crime. Sem todo esse crime. Where we can be comfortable. Onde possamos estar mais seguros. Bem, we are not the only ones. Nós não somos os únicos. You are not the only ones. Vocês não são os únicos. 4,000 years ago, 4.000 anos atrás, the people of God, o povo de Deus, the Hebrews, os hebreus, were brought to a marvelous city, foram trazidos a uma cidade maravilhosa, but very, very dark, mas muito, muito sombria, with a lot of crime, com muito crime, and especially crime against the people of God. Especialmente crimes contra o povo de Deus. And they were brought. They were brought. Eles foram trazidos. And Jeremiah 29. E em Jeremias 29, we can find this story. Nós lemos essa história. Jeremias 29, versos 1 a 10, eu lerei. Peço que os irmãos aí possam abrir aí para acompanhar. Jeremias 29, 1 a 10. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém
ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. This scripture Essa escritura is about hope for Babylon. é a respeito de esperança para a Babilônia. It's not about the people of God being enslaved by the Babylonians. Não é a respeito da escravidão que o povo de Deus sofreria na Babilônia. It's about grace and mercy. É a respeito de graça e misericórdia. Because the people of Babylon needed hope. Porque o povo da Babilônia precisava de esperança. What is the need for this hope? E qual é a necessidade para essa esperança? What are the instruments of this hope? Quais são os instrumentos para essa esperança? And what is the plan of God for this hope? E qual é o plano de Deus para esta esperança? These are the 3 points that we are going to see in this scripture. Esses são os 3 pontos que veremos aqui nessa escritura. What is the need for hope for Rio? Qual é a necessidade de esperança para o Rio? What are the instruments of hope in Rio? Quais são os instrumentos de esperança no Rio? And what is the plan of God for Rio? Qual é o plano de Deus para o Rio? The need for hope is big right now. A necessidade por esperança é enorme Look at this. agora. Observem. Just look at this. Observem. The people of God were in the middle of a very dark city. O povo de Deus estava no meio de uma cidade muito tenebrosa, Marvelous city maravilhosa, with a lot of arts, com muitas artes, a lot of scientific advances. com muitos avanços científicos. It was the most advanced city in the world in that time. Era a cidade mais avançada no mundo naquele tempo, But darkness was in the midst of the city. mas trevas estavam no meio daquela cidade, obscuridade. And look at this specific point. Observe esse ponto específico. Nobody brought the people of God to Babylon but God. Ninguém trouxe o povo vindo de Israel para a Babilônia, senão Deus. God himself Deus, Ele mesmo, brought his people foi quem trouxe o seu povo to be enslaved, para ser escravizado and many among the people of God, dentre o próprio povo de Deus. they were thinking, Eles estavam pensando: why God? por que Deus? We want to be back in Jerusalem. A gente quer voltar para Jerusalém. We want to be in peace. A gente quer estar em paz. We want to have our homes there. A gente quer ter as nossas casas lá. Why did you allow Nabucodonosor to brought us here? Por que o Senhor permitiu a Nabucodonosor nos trazer para cá? They didn't know.
Eles não sabiam that was God que era Deus moving his people from Jerusalem, movendo o seu povo de Jerusalém, the city of God, a cidade de Deus, to the city of men, para a cidade dos homens, Babylon. Babilônia. And God had a plan for his people, Deus tinha um plano para o seu povo, but not only for his people. mas não apenas para o seu povo. Even his people needed hope. Até mesmo o seu povo precisava de esperança. They were losing this hope E eles estavam perdendo essa because esperança. they thought that it was a punishment from God to be there. Porque eles estavam sendo ditos que era uma punição de Deus estarem lá. But it was not a punishing. Mas não era uma punição. The Lord wanted them in Babylon O Senhor os queria na Babilônia to represent hope para representar esperança for them, for para, the people of God, para eles, o povo de Deus, and for the Babylonians. e para os babilônicos. But they were receiving this message. Mas eles estavam recebendo algumas mensagens. Before Jeremiah 29, Antes do capítulo 29 de Jeremias, and Jeremiah brought this letter, onde Jeremias escreveu essa carta, in Jeremiah 28, em Jeremias, no capítulo 28, a prophet um profeta stand up. se levanta, He saw the suffering of the people of God, ele viu o sofrimento do povo de Deus, and he said, "Don't worry, ele disse, não se preocupem, don't cry anymore. não chorem mais, We are going to leave very soon. nós vamos deixar este lugar muito The cedo. Lord is going to save us and bring us back to Jerusalem." O Senhor vai nos salvar e nos levar de volta para Jerusalém. But in Jeremiah 29, Mas em Jeremias 29, he says, Deus diz he is a false prophet. que esses eram falsos I want you profetas. to be here for 70 years. Eu quero que vocês estejam aqui por 70 anos. And many of the people of God, they say, "Why, God, you want us to suffer?" E muitos do povo de Deus diziam, Senhor, mas por que o Senhor quer que a gente sofra? And they wanted to be hidden, Eles queriam se esconder to be safe, para estarem seguros, to be comfortable. estarem confortáveis. There are two ways to think about this kind of situations. Existem duas formas de pensarmos a respeito desse tipo de situação. The religious one. A forma religiosa. The religious one, we said, "God, you must make us secure." Quando pensamos numa forma religiosa, dizemos, Deus, o Senhor tem que nos manter seguros. And the only way to be secure E a única forma de estarmos seguros is to take us back. é o Senhor nos levar de volta. Take us out of this city. Tirar-nos dessa cidade, Protect us. nos protegendo. And the religious way is telling God what to do. E no modo religioso, eles estão dizendo a Deus o que fazer. But the second way to think is the non-religious one. Mas a segunda forma de pensar e olhar essa situação é a forma não religiosa. The non-religious one, we want to escape, Na forma não religiosa, eles queriam escapar, to leave the city, para deixar a cidade, to hide in the city, para esconder na cidade. and not to have anything to do with the rest of the city. E não ter nada a ver com o resto da cidade. We live in the city, Deixando a cidade, but we don't want anything to do with the city. nós vivemos na cidade, aliás, e não queremos nada a ver com essa cidade, So diziam eles. we have these two ways, E há the duas religious formas de vermos, então. and the non-religious one. A forma religiosa e a não religiosa. Lord, you promised me to protect me. Senhor, o Senhor me protegeu, proteção. You have to do it. O Senhor tem que fazer isso. And the Lord is my instrument. E o Senhor é o meu instrumento. And the non-religious one is, I don't have a God, so I'm escaping, I'm living, I'm hiding. E a forma não religiosa é, eu não tenho Deus, portanto eu vou escapar, me esconder e pronto. But the Lord says, Mas Deus diz, yes, sim, I'm going to be with you always. estarei com vocês sempre, In all situations. em todas as circunstâncias. Don't worry.
Não se preocupem. I'm going to make everything to change. E eu farei tudo mudar. But I want to make you to change Mas eu quero fazer mudá-los. and the Babylons too. E aos babilônicos também. And the Lord says, I want you to be my instrument. E o Senhor diz: eu quero que vocês sejam meus instrumentos 70 years. durante 70 anos. So who are the instruments of God? Então, quais são os instrumentos de Deus? Who are them? Quem são eles? The Lord says, build houses. O Senhor disse: construam casas. The Lord says, get married, O Senhor disse: casem-se. have children, Tenham filhos. not decrease, but increase. Não diminuam, mas aumentem. Multiply. Multipliquem-se. The Lord says, plant vineyards O Senhor disse: plantem vinhas and eat from them. e coma delas. The Lord is saying, start business, O Senhor está dizendo: comece negócios. work there, Trabalhe lá nesses negócios. build houses and live there. Construam casas e vivam lá. In other words, the Lord is saying, Em outras palavras, o Senhor está dizendo: live there in this city vivam lá naquela cidade, in order to be able to be my instrument. de forma que vocês sejam meus instrumentos. But who are these instruments? Mas quem são esses instrumentos? 3 different groups Há 3 grupos distintos aqui, in this scripture. nessa escritura. Jeremiah 29. The Em first one, Jeremias 29. O primeiro the religious leaders. eram os líderes religiosos. What are the religious leaders? Quem são eles? The priests, Os sacerdotes, the pastors, os pastores, today, the presbyteros, os presbíteros, today, you know, the prophets, os profetas, the elders, os the elders of the presbíteros, people. né, os presbíteros do povo. A second group, Um segundo grupo the community leaders, eram os líderes comunitários, the craftsmen, os artesãos, the specialists in culture and arts, os especialistas em cultura e arte, the musicians, os músicos, the painters, os pintores, the sculptors, os escultores, the workers, the os, builders, os trabalhadores, os construtores, the architects, os the arquitetos, lawyers, os the advogados, carpenters, os carpinteiros, the professors, the teachers. os professores. The third group, E o terceiro grupo, the government leaders, os líderes governamentais, the politicians, os políticos, the lawkeepers, os guardadores da lei, or everybody who has to be with the welfare of the cities. todos que estavam ligados ao bem-estar da cidade. These 3 groups Esses 3 grupos covers everybody among the people of God. abrangem todos os que estavam debaixo do povo de Deus. These 3 groups Esses 3 grupos covers everybody today. cobrem a todos os tipos de pessoa hoje. Today here Hoje aqui, in this church nesta igreja, and in every church e em todas as igrejas, and the whole city. e em toda a cidade. Everybody. Todos. Not only the prophets, the priests, the pastors, the elders, the presbyteros Não apenas os sacerdotes, pastores, presbíteros, profetas, are called são to chamados look for the shalom of the city, para buscar este shalom da cidade. the peace and prosperity of the city. A paz e a prosperidade da cidade. Not only the politicians. Não apenas os políticos. Today, in 2 weeks, we are going to have elections in Mexico. Em 2 semanas teremos eleições no México. And all the candidates are offering to save Mexico. E todos os candidatos estão oferecendo a salvação do México. Some of them Alguns have good intentions. têm boas And they are intenções going to do very good stuff. e eles farão coisas boas. Some of them, I don't know. Alguns, tenho dúvida. But they are not the answer for Mexico. Mas eles não são a resposta para o México. They are not the answer to transform society. Eles não são a resposta para a transformação da sociedade. Not a system of government is the answer
Nenhum sistema de governo é a resposta to change the society in Rio. para mudar a sociedade no Rio de Janeiro. What Rio needs O que o Rio precisa is a transformation of the hearts of the people. é uma transformação do coração das pessoas, Not only the mind, não apenas a mente, but the heart of mas o coração das pessoas. And the only institution on earth E a única instituição na Terra called to bring this transformation chamada para exercer esta transformação is the people of God. é o povo de Deus. Everybody. Todos aqui. The Church of Jesus Christ. A Igreja de Jesus Cristo. But it's not just about preaching. Mas não é apenas pregando. Because if it is just about preaching, Porque se é só pregando, only the pastors have the call to do it. apenas os pastores têm esse chamado. It's about being a great architect in the city. Na verdade, através de ser um grande arquiteto na cidade. If you are a doctor, heal people Se você é um médico, cure as pessoas with love com amor, for the glory of God. para a glória de Deus. If you are a teacher, teach. Se você é professor, ensine. If you are a neighbor, be a neighbor. Se você é um vizinho, seja um vizinho, um bom If vizinho. you are a pastor, preach. Se você é pastor, pregue. But whatever you are, Seja o que você for, and whenever you are, e onde você esteja, and wherever you are, e seja quando for, you are the people of God to be the instruments of God. vocês são o povo de Deus para serem um instrumento de Deus. The Lord wanted Babylon to have hope. O Senhor queria que Babilônia tivesse esperança. But first, Mas primeiro, the people of God needs to have hope. o povo de Deus And tem que ter esperança. And they needed this hope in Babylon. E eles precisavam dessa esperança lá em Babilônia. And that is why he says, I want you to live there. E é por isso que o Senhor dizia, eu quero que vocês vivam lá. To get this hope, Para receber essa esperança, because I'm the only answer for you too. porque eu sou a única resposta para você também. And I want to be the only answer for the Babylonians through you. E eu quero ser a única resposta para os babilônicos através de você. But sometimes security is our God. Safety is our God. A segurança está em Deus. Sometimes comfort is our God. Às vezes segurança é o nosso Deus. Às vezes o conforto é o nosso Deus. Sometimes to have a safety job is our God. Às vezes ter um bom trabalho é o nosso Deus. Sometimes to feel like our children are safe is our God. Às vezes sentir que nossas famílias, nossos filhos estão seguros, isso é o nosso Deus. This is what the people of God were thinking. E é isso que 4,000 years ago. o povo de Deus estava pensando há 4.000 anos atrás. And we think the same way today. E a gente pensa exatamente do mesmo jeito. It's our nature. É a nossa natureza. Mine and yours. Minha e de vocês. But the people, the Lord wanted Babylon to have hope. Mas o Senhor queria que Babilônia tivesse esperança. There are only two kinds of people in the world. E há apenas dois tipos de pessoa no mundo. Missionários or missionary fields. Ou campo missionário. What are you? O que você é? Are you a missionary? Você é um missionário? Or a missionary field? Ou você é um campo missionário? Whatever you are, it's okay. Seja o que você for, está ok, tudo bem. But our call is to be a missionary. Mas o nosso chamado é ser missionário. If you are a missionary field, it's okay. Se você é um campo missionário, tudo bem. But you need to think and reflect and to move to become a missionary. Mas você precisa pensar e refletir para tornar-se um missionário. No state. Do not state in being a missionary field. Não permaneça um campo missionário.
What is the plan of God for Hope, for Babylon and for Rio? Qual é o plano de Deus para a esperança de Babilônia e do Rio de Janeiro? The Lord says, O Senhor disse: but seek the welfare of the city where I have sent you into exile and pray to the Lord in its behalf. busque o bem-estar da cidade aonde eu enviei você, e ore por ela em favor dela. First of all, the Lord asks us to look for the peace of the city of Babylon. Primeiramente, o Senhor nos chama a buscar pela paz da cidade de Babilônia, Not my peace. não a minha paz. He says, if you look for the peace of Babylon, Ele disse: se você olhar pela paz de Babilônia, you are going to have peace. você terá paz. Why? Por quê? The city of Babylon represented everything evil in that time. Porque a cidade de Babilônia representava tudo de mal naquele tempo. The city was intentionally against the only true God. Era uma cidade que estava intencionalmente contra o Deus verdadeiro. And the Lord wanted his people E Deus queria que o povo dele to live in this city. vivesse nessa cidade. Remember, build houses, get married, have children, Lembrando, increase. construir casas, dar-se em casamento, ter filhos, crescer. In other words, live there, E, em outras palavras, viver lá, live with them, viver com eles, with the Babylons, com os babilônicos, with your enemies. com os seus inimigos. But not only that. Mas não apenas isso. The Lord says, love this city Deus disse: ame a cidade, as God loves it. da mesma forma que Deus a ama, The city. a cidade. The people of this city and you and me O povo- need to see hope. O povo dessa cidade, você e eu, precisamos buscar esperança. Rio needs the hope that the Lord can give it Rio precisa da esperança que só Deus pode dar, through his church. através da sua igreja. Look what happened Veja. in the 2nd century after the death of Jesus Christ. Veja o que ocorreu no 2º século após a morte de Cristo Jesus. A historian wrote this. Um historiador escreveu isso. He says, Christianity helped as a movement of social transformation. Ele disse: o cristianismo aconteceu como um movimento de transformação social, As a response of the misery, como uma resposta à miséria, chaos, o caos, fear, o medo and brutality in the life of the Roman Greek urban world. e a brutalidade existente no mundo greco-romano. Christianity served to transform the life of the cities. O cristianismo serviu para transformar a vida nas cidades. Remember, 2nd century, Lembrem-se, 2º século, 18 centuries ago. 18 séculos atrás, mais ou menos. Christianity provided new rules and new social relationships. O cristianismo proveu novas regras e novas formas de relacionamento social. And this was able to face the many urgent urban problems. E esta forma do cristianismo pensar ajudou a se deparar com todos os desafios e problemas de um mundo urbano. And how was Christianity doing this? E como que o cristianismo fez isso? Look at this. Observem. To the cities filled with homeless and needy people, As cidades cheias de sem-teto e pessoas em necessidade, Christianity offered charity and hope. o cristianismo ofereceu caridade e esperança. To the cities filled of newcomers and tourists, As cidades cheias de novos comerciantes ou novo comércio e turistas, newcomers, people coming to the city. newcomers, pessoas que chegavam e turistas, Christianity offered an immediate base of relationships. o cristianismo forneceu uma forma imediata de relacionamento. To the cities filled of orphans and widowers, As cidades cheias de órfãos e viúvas,
Christianity provided a new sense of family O cristianismo proveu um novo senso de família. to the cities broken by the violence and ethnic fights. As cidades quebradas pela violência e lutas étnicas, Like Rio, como Mexico Rio, City, México, Monterrey, Cidade do México, Monterrey. Christianity offered a new base of social solidarity. O cristianismo oferece novas formas de uma saúde social. Christianity received in love to all these affected people. O cristianismo recebe em amor todas essas pessoas afetadas por essas situações. And to the cities facing epidemics, E as cidades que se encontravam com epidemias, fires, earthquakes, incêndios, terremotos, Christianity offered an effective service of help. o cristianismo oferecia uma forma efetiva de ajudar. Rodney Stark wrote this. Ronnie Stark foi quem escreveu isso. St. Augustine said one time. Santo Agostinho disse o seguinte uma vez. Actually, he has a book about this. Ele, na verdade, escreveu um livro sobre It will isso. be good for you to read E it. seria bom você ler esse livro. Christians are to be the city of God Os cristãos devem ser a cidade de Deus in the midst of the city of men. no meio da cidade dos homens. In other words, Em outras palavras, Christians need to incarnate themselves os cristãos devem encarnar eles próprios. to walk in the cities, O andar pelas cidades, to work in the cities, o trabalhar pelas cidades, to raise their children in the cities a criar os seus filhos nas cidades, in order to bring hope to the cities, de modo a trazer esperança para as to cidades. be with the Babylonians, Estar com os babilônicos, the enemies of God. os inimigos de Deus. Seek the peace of the city, because in their peace you will find Buscai your a peace. paz da cidade, porque na sua paz encontrará a vossa paz. Encontrareis a vossa paz. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, when you pray for your enemies, quando você ora pelos seus inimigos, when you pray for this city, quando você ora por esta cidade, when you are stuck in the traffic, quando você está preso no trânsito, and you pray for the authorities, e você ora pelas autoridades, you are having mercy for your enemies. você está tendo misericórdia por seus inimigos. And only after that, E somente após isso, you are going to understand, você entenderá the Lord says, que o Senhor disse, my love for you. o meu amor por você. It's very easy to love our loved ones, É muito fácil amar aqueles que nos amam, but to love our enemies, mas amar os nossos inimigos, to love the ones that are making a mess in the city, amar aqueles que estão fazendo uma confusão na cidade, is not easy. não é fácil. I want you to live among your enemies, Eu quero que vocês vivam entre os seus inimigos, says the Lord, disse o Senhor, because I decided porque eu decidi, 2,000 years ago 2000 anos atrás, to live among you. viver entre vocês. I gave you my shalom Eu dei a vocês o meu shalom, through my only begotten Son. através do meu único filho. It's not easy, Não é fácil, but the Lord did it first mas o Senhor fez isso primeiro, for you. por você. And now you go Agora and você vai do the same. e faça o He mesmo. says, Ele diz. when we really recognize how much the Lord loved us, Quando a gente reconhece o quanto Deus nos ama, Jesus Christ dying in a cross, Jesus Cristo morreu na cruz, we really are going to love Rio. nós realmente amaremos o Rio de Janeiro. There is no other way. Não há outro jeito. I don't like my city by myself. Eu não gosto da minha cidade por mim mesmo. And I'm a city planner. E eu sou um planejador de cidades. And it's a marvelous city. It's a beautiful city. É uma cidade bonita, maravilhosa lá. You are invited to go there. Vocês estão convidados a visitar. But I don't like Mas eu não many things gosto. there. Eu não gosto de muitas coisas lá. But the only way that I can really live there
Mas a única forma pela qual eu consigo viver lá is remembering the work of Jesus Christ for me. é lembrando-me do trabalho, da obra de Cristo por mim. Maybe I don't believe in politicians, Talvez eu não creia na política, in what they are promising. ou nos políticos, no que eles estão prometendo. Maybe. Talvez. But they are Mas- not the answer. Mas eles não são a resposta. The answer is a transformed heart. A resposta é um coração transformado. And then I'm going to love them. E aí então eu os amarei. And I'm going to pray for them. E aí eu orarei por eles. And I'm going to pray for the winner E aí eu orarei pelo vencedor, and for the new president. pelo novo presidente. It doesn't matter if I didn't vote for him, Não interessa se eu não votei por ele, because he needs porque ele a precisa. heart transformation Ele precisa de um coração transformado. to be the president the Lord wants Para ser um him presidente to que o live. Senhor Jesus queira que seja. Christ Jesus Cristo came to live among us. veio viver entre nós. John 1:14 João 1,14 says that the word of God came down diz: o verbo habitou entre nós. y habitó entre nosotros. Don't be advanced of me. The word of God came A palavra de Deus, o verbo de Deus Down. desceu and live e deixou and walk e viveu, andou and eat among us. e teve necessidades entre nós. Because you and me need it. Porque você e eu precisávamos. Need him. Need Jesus Christ. Porque nós precisamos dele. Because this city needs Jesus Christ. Porque esta cidade precisa de Jesus Cristo. Through the architecture, Através da arquitetura, through the arts, através das artes, through the laws, através das leis, through the politics, através da política, through the medicine, através da medicina, through everything. através de todas essas coisas. The Lord wants to transform everything. O Senhor quer transformar todas essas coisas. The Lord says, I gave you my shalom O Senhor disse: eu vos dou a minha paz, o meu shalom, when you were still my enemy. quando vocês ainda eram meus inimigos. I gave you my son Eu dei a vocês o meu filho, when you didn't want anything to do with me. quando vocês não queriam nada, não tinham nada a ver comigo e não me queriam. When you hate me, Quando vocês me odiavam, I gave you my son eu dei-vos o meu to filho transform your heart. para transformar o seu coração. And this is the only way. E essa é a única forma. You can be here Você pode estar aqui and I can be preaching. e eu posso pregar. And therefore, loving this city. E, portanto, amar esta cidade. Amen. Amém? God bless you. Deus abençoe And vocês. God use you Que Deus use to vocês transform this city. para transformar esta cidade. Transform the heart of this city. Transformar o coração desta cidade. Loving Amando and have passion for this city. e tendo paixão por esta In cidade. the same way, Da mesma forma, Jesus Christ Deus, Jesus loved Cristo, you amou você and had passion for e you. teve paixão por você. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Padre, gracias por la bendición tan grande de ser tus hijos. Senhor, graças te damos pela bênção tão grande dos seus filhos. Por ser instrumentos tuyos en tus manos. Por ser instrumentos teus nas tuas mãos. Por dejarnos en esta ciudad. Por nos deixar nesta cidade. Por traernos a esta ciudad. Por nos trazer a esta cidade. Y por usarnos en esta ciudad. E por usar-nos nesta cidade. Que la gente, Que o povo, la cultura, a cultura, la iglesia a igreja sea transformada seja transformada por tu palabra, pela tua palavra el evangelio, e pelo Evangelho. a través de cada uno de nosotros, Através de cada um de nós. de nuestras vocaciones, Das nossas vocações. de nuestras profesiones, Das nossas profissões. de nuestra vida diariamente. Da nossa vida diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. No nome de Cristo Jesus. Amén. Amém. Amén. Dios les bendiga.